E os espíritos respondem a Kardec que os objetivos da reencarnação é o nosso melhoramento, o nosso aperfeiçoamento, a nossa felicidade. Então, todo o processo de reencarnação, ele é baseado no processo de crescimento, no processo de melhoramento. Ninguém reencarna para sofrer. Ninguém reencarna para ter dificuldades. A reencarnação é um processo que o espírito adentra para se melhorar. Muito diferente do desenrolar desse processo reencarnatório, que aí é por nossa conta. Todas as medidas, todas as ações, tudo que fizermos é de nossa inteira responsabilidade. O que nós queremos dizer com isso? Muitas vezes, não buscando este aprimoramento, este crescimento, eu me enveredo por situações que vão dificultar essa reencarnação. E aí, normalmente eu falo que a minha reencarnação está muito difícil. Que esse processo reencarnatório está muito difícil. Não. O processo reencarnatório, todo o planejamento foi feito para que eu conseguisse chegar ao seu final com sucesso. No caminhar desse processo é que eu posso começar a me desviar. Nas relações, nas uniões infelizes, também ocorre isso. Ninguém reencarna para casar e ser infeliz. Ninguém reencarna para ter uma companheira ou um companheiro para ser infeliz. Porque é da lei divina o casamento. E o casamento nós estamos falando nos termos do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta o que é o casamento, e eles respondem que é a união de dois seres. Então não interessa se esse casamento ele tem uma faceta religiosa aqui ou não. Porque pela cultura religiosa, pelo entendimento das igrejas tradicionais, nós temos o casamento religioso, que não está na conta da doutrina espírita. É a união de dois seres. E dois seres se unem para a felicidade. Dois seres se unem para serem felizes. Mesmo que nesta união desses dois seres, eles estejam comprometidos um para com o outro por situações do pretérito, de existências passadas. Mas quando existe o projeto da reencarnação, há um desejo dos espíritos de se reajustarem. E nós chegamos num corpo de carne. Nós temos a certeza que houve um planejamento, mas nós não lembramos desse planejamento. E quando aqui chegamos, que encontramos aquela pessoa que achamos que é a ideal, e nos unimos a ela, nós iniciamos esse projeto. Nós iniciamos esse projeto. Mas aí, nesta relação conjugal, alguns ingredientes são trabalhados e que muitas vezes nós não temos tanta habilidade assim. Por exemplo, nós deixamos que o orgulho, que o egoísmo, que a vaidade e tantos outros vícios morais como a intolerância, a impaciência, a prepotência, tomem conta desse relacionamento. Muitas vezes a gente pergunta por que um marido e uma mulher que dizem se amar brigam tanto. Ora, se o amor permeia essa relação, não teria que haver brigas. Muito pelo contrário.
Mas por que isso? Porque nós ainda temos grandes problemas para lidar com essa questão do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência. Nós somos muitas vezes tolerantes com muita gente, mas não somos capazes de ter paciência dentro do lar. Tudo que a esposa fala não tem nenhum sentido para nós. Tudo que o marido diz não tem nenhum interesse para a esposa. E aí nós vamos trocando essas figurinhas durante toda a encarnação. Quando não, nós desfazemos desse compromisso. E foi justamente nesse item que Kardec falou sobre as uniões antipáticas e para nós aqui hoje do tema infelizes. Como foi dito, da constante da pergunta 939 e 940 do Livro dos Espíritos. Na pergunta 939, Kardec formula a seguinte pergunta: uma vez que os espíritos simpáticos são levados a unir-se, como é que entre os encarnados, quando ele já está encarnado, muitas vezes a afeição existe apenas de um dos lados, e o amor mais sincero seja acolhido com indiferença e até repulsa? É a intolerância de um deles. É a intolerância de um deles. Então vejam bem na pergunta, fica muito claro quando espíritos simpáticos. Ora, quando nós fazemos essa proposta de reencarnação, mesmo que sejamos inimigos do pretérito, inimigos do passado, ali há um acordo, ali há uma conversação, há uma aceitação desse processo. Ora, eu sou simpático a toda aquela pessoa que queira me ajudar. E vice-versa. Ora, mas quando nós adentramos a carne, afloram todos aqueles sentimentos que possam nos comprometer. Os espíritos respondem que, na maioria das vezes, é uma questão de ajuste. Aqui eles falam em punição. Nós temos que entender muito bem as palavras que são colocadas pelos espíritos. Punição é aqui no sentido de reajustamento. Essa é a união comum nossa. Mas eles consideram também aqui algumas uniões precipitadas. Tem se falado muito isso, uniões precipitadas. Não há realmente um processo de conhecimento entre as duas pessoas. Eu tenho uma amiga que ela foi noiva durante muito tempo, e um dia ela nos procurou, a minha esposa, e disse que tinha rompido o noivado. A gente pensou até que ela ia casar. E ela disse que foi analisar friamente o relacionamento dela com o noivo e viu que não ia chegar muito longe. Então, que era melhor romper aquilo naquele momento. Naquele momento. Então, muitas vezes, nós nem conhecemos direito aquele pretendente ou aquela pretendente. Se nós fizéssemos aqui, não vamos fazer, algumas perguntas aos maridos e às esposas. Será que nós passaríamos no teste? Qual o prato preferido do esposo? Se eu chegar para uma esposa que está aqui e falar assim, qual o prato preferido do seu marido? Se eu perguntar ao marido, qual é a cor preferida da sua esposa? Isso é muito importante. Já pensou você dar um presente, uma blusa, sei lá o quê, para a esposa de uma cor azul e ela detestar a cor azul? Vai começar a ser uma encrenca. Então, nós vamos a uma loja no dia de aniversário da nossa esposa e queremos comprar uma linda sandália que vimos ali na vitrine, e chega para a vendedora e fala, eu gostaria de levar essa sandália para minha esposa. Faça um presente muito bonito. Ela falou, pois não, meu senhor. Qual é o número que ela calça? Isso aconteceu comigo, eu tive que mandar ela ligar para minha esposa. Nós não sabemos nem o número da sandália da nossa esposa.
A mulher é mais cautelosa com isso, parece mais curiosa. Ela sempre está perguntando quanto que a gente calça, quanto que a gente veste. Mas, de uma maneira geral, nós não conhecemos. E eu estou dizendo de coisas muito simplórias aquela pessoa que está ao nosso lado. Muitas vezes, há uma reação da esposa ou do esposo, e eu pergunto, mas como? Você é a mulher que eu amo, agir dessa forma? Ela sempre agiu dessa forma, porque ela é desse jeito. Eu que não procurei descobrir ela. Eu não conheci essa minha esposa, essa mulher que se tornou minha esposa. Então é muito sério isso, gente. E aqui eles falam, os espíritos falam dessas uniões supérfluas, assim, supérfluas no sentido de superficialidade da relação. Não conheço, não sei quem é. E ainda uma quantidade muito grande fala assim, não, no casamento a gente resolve. Hora que casar muda tudo para pior. Muda tudo. Porque vocês já viram dois namorados? Hoje a gente não vê muito aquele romantismo de antigamente. Olha, gente, não faz muito tempo, quando a gente ia aos bailes aqui de Lusiânia, no clube social, era uma verdadeira guerra. Você tinha que levantar da sua cadeira, de terno, se dirigir à mesa do pai e da mãe da moça para pedi-los para dançar com a filha deles. Olha que guerra que é, que luta. A gente suava para fazer uma dança com a moça. Não é? Então, esse romantismo vai se estendendo, vai se esquecendo dele e, consequentemente, o conhecimento. Um dia, meu menino chegou em casa, estou com a namorada nova. Aí eu falei, oh, que bom. Qual o nome dela? Fulana. Eu falei, ela é filha de quem? Ah, eu não conheço, não sei quais são os pais dela, não. Ela mora aqui em Lusiânia, mora. Sabe aonde? Não sei também, não. Ele vai se perder, né? Se ele deixar ela em casa, não gravar, ele vai se perder, não acha ela no outro dia. Então, é essas coisas, gente. Muitas vezes nós pensamos que é simples. Mas isso faz um resultado depois de 30, 40 anos de casamento. Né? Vamos nos conhecer. Na pergunta 940, o Kardec pergunta assim, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos, porque envenenam toda a existência? Eles falam, evidentemente, né? Muito amargos realmente. Trata-se, porém, de uniões de infelicidade. De infelicidade. Porque muitas vezes nós falamos assim, não, eu vou com essa, eu vou resolver o problema com ela. Não vai não, Rui, a coisa é complicada. Você não está preparado para isso. Não, estou sim, pode me mandar. E aí Kardec pergunta, mas espera aí, então só um cumpre? Só um cumpre, o outro não cumpre nada? Aí ele fala assim, para esse que cumpre é expiação. É expiação. Expiação é crescimento, evolução, né? Nós tiramos aqui do livro O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão, do nosso querido amigo Alberto Almeida, escritor, palestrante espírita. Ele relata nesse livro uma historinha a seguinte. A esposa apresentava enxaqueca importante desde criança, de forma intermitente. Todas as vezes que entrava em crise, o esposo sofria demasiadamente, a ponto de ficar mais inquieto do que a parceira, como se fosse ele quem estivesse com a dor de cabeça. Imediatamente viabilizava remédio e saía incontinente, apressado para comprá-lo, ante a leve ameaça de faltar a medicação. Quando ela ia ao hospital, ou ficava insone, perdia o sono, à noite, era de impressionar a presença dele. Sempre ao lado, revelando angústia desproporcional. Curiosamente, a esposa se irritava com ele quando começava a entrar em crise.
começava a enxaqueca, ela se irritava muito com ele, passando a cobrar-lhe atenções e cuidados de modo implacável. Ela foi à busca de ajuda terapêutica, descobrindo, para sua surpresa, a causa da sua enxaqueca. Era causa de outra vida, quando morrera com a cabeça esmagada. Via-se, depois da desencarnação, com ódio do homem que lhe ocasionara o tipo de morte. Então ela foi assassinada. Descobriu ainda que a mágoa estava motivando a enxaqueca. Ela descobriu que aquela questão da enxaqueca era o trauma da morte que ela tinha tido. E que aquele homem era o seu esposo na vida atual. Então nós vimos ali ela, quando vinha a enxaqueca, a dor de cabeça, remetia a ela a lembrança daquele trauma, que estava no subconsciente espiritual dela. O marido, vendo aquela dor de cabeça exacerbada da esposa, ficava super preocupado, querendo dar tudo para ela, carregar água no jacá, fazer tudo para aliviar aquela dor, porque, na verdade, o subconsciente espiritual dele, ele era o motivador daquela dor. Vejam que nós encontramos situações, muitas outras, que nos ligam a um passado, muitas vezes, complicado, delituoso, onde o ressarcimento é fundamental para procurarmos o desligamento do erro. O Alberto Almeida, ele faz algumas considerações que eu acho muito importante nós trazemos aqui hoje. Ele diz o seguinte: perante os problemas e conflitos na relação a dois, e quem de nós não os temos, né? Surgem rotineiramente desdobramentos que se revelam desafiantes à estabilidade do casamento. Nós encontramos isso diuturnamente nos nossos relacionamentos. Em razão da necessidade de o casal ter que lidar com lesões afetivas, mágoas e culpas de proporções variadas. São essas mágoas, são essas dores afetivas, são essas lesões do passado que nos chamam agora a uma reabilitação através do retorno da convivência. Da convivência daqueles que se erraram. Que erraram entre si, erraram um para com o outro. Por isso, a importância da reencarnação. Para voltarmos no mesmo núcleo, na mesma condição, para o ressarcimento. Às vezes, são situações de pequena monta. São aqueles probleminhas que nós chamamos corriqueiros dos relacionamentos. De fácil encaminhamento, nós resolvemos com uma certa facilidade. Todavia, em outras circunstâncias, o volume de dor acionado dentro do casal é de tal monta que requer uma conduta de excelência da parte de ambos, a fim de se solucionar a questão em foco. Necessário é que o casal se junta para resolver aquela questão. Aí nós vamos ver quando o Alberto Almeida coloca que não depende somente de um. E um pouquinho mais adiante, nós vamos falar disso. A parceria entre duas pessoas. Os dois têm que concorrer para o sucesso do empreendimento. Então não é um fazer somente. Há uma colaboração entre as duas partes. Inúmeros episódios simplórios, repetidos sistematicamente, por vezes coroam os anos de convivência, chamando a dupla para o exercício da tolerância, da paciência recíprocas ao longo da jornada. E aqui é algo que nos chama muita atenção, dessas coisinhas pequenas que acontecem nos relacionamentos e nós vamos deixando de lado.
Vamos colocando a sujeira por baixo do tapete. E muitas vezes, quando nós descobrimos uma situação, ela já está muito conflitante. Que vai requerer do casal um esforço muito maior para o reajustamento. E muitas vezes também, esse casal já não tem tanta força para passar pelo processo de reajustamento, que é realmente muito complicado. E ele continua dizendo que em certas ocasiões, entretanto, há eventos pontuais que representam verdadeiros tsunamis. Às vezes são problemas pontuais, acontecidos num determinado momento, mas que são verdadeiros tsunamis. Ameaçando engolir os parceiros, afogando-os nas águas turvas do remorso e do ressentimento, tal como acontece nos desrespeitos graves, nas agressões verbais e ou físicas, nas traições e etc. São situações muito delicadas, que comprometem muito os parceiros. E o reajustamento fica mais difícil, porque há um ferimento, há uma lesão afetiva muito grande naquele relacionamento. Nessas oportunidades, o perdão sempre é uma necessidade e desafio para ambos, que ambicionam a sobrevivência do matrimônio e, por extensão, da unidade familiar. O perdão é fundamental nesse aspecto. Mas nós vamos ver que não é o perdão somente da pessoa que foi ofendida, mas o perdão daquele que foi ofensor. Porque muitas vezes nós não conseguimos a reconciliação, porque o agressor não se perdoa. E ele acha que ele não tem chance, que não pode se dar uma outra oportunidade, que ele não é digno mais de confiança, de respeito, porque não tem o alto amor. Errar, todos nós erramos. O que nós temos que aproveitar é justamente do erro, para o aprendizado. Tem uma história que fala de uma senhora espírita, que viveu durante 40 anos com o marido, e foi um processo muito complicado, porque era um processo de resgate muito doloroso entre os dois. E ela buscou, espírita que era, buscou tolerar toda aquela relação conjugal dela, sofrendo, sendo maltratada, sendo judiada, mas ela não abria mão daquele compromisso, como espírita dizia: eu vou tolerar esse meu esposo, porque na outra encarnação eu estou livre dele. E a senhora vem a desencarnar. Chegando no mundo espiritual, nós todos sabemos, depois que ela reassumiu a sua consciência, foi chamada para uma conversa e o mentor espiritual dela disse assim: fulana, você está tendo um pequeno probleminha aqui no seu computador. Tem alguma coisa aqui que está dizendo que não está certo. Ela falou assim: deve ser o Gumercindo. Eu tolerei ele a vida inteira e ele ainda está aqui. Gumercindo. Não esqueça esse nome. E o mentor falou assim: dona fulana, a senhora tinha que amá-lo e não tolerá-lo. Então o processo é do amor, porque somente amando que nós somos capazes de perdoar. E o perdão passa num processo de amor a Deus, a si mesmo e ao próximo. Eu não consigo perdoar uma pessoa se eu não me amar. E, consequentemente, não amá-la. Eu não consigo perdoá-la. Não consigo perdoar a mim se eu não me amar. Quantos são aqueles que nos procuram, vamos conversar, e a pessoa está altamente magoada, ferida, doída, sofrendo consigo mesmo. Porque não conseguiu se perdoar. E o perdão é fundamental nesse processo de reajustamento das uniões que são consideradas infelizes.
Continua ele dizendo que, genericamente, poderíamos comparar cada lesão, cada tsunami, como uma infração que tem um determinado peso, um determinado significado. Que cada membro do casal, sendo comum, apresentarem aferições para o mesmo fato. Porque muitas vezes, a gente ouve muito isso, às vezes nós falamos isso também. Eu faço determinada coisa e falo para minha esposa, mas amor, uma coisa tão bobinha desta. Só que a minha aferição é de bobinha, mas a aferição dela é de uma coisa grave. Então nós temos que ter muita consciência disso. Que o valor que eu dou para as coisas, talvez não seja o mesmo valor que a minha esposa dá para aquela mesma coisa. Nós temos que colocar isso bem na balança e entender esse processo. E ele fala assim uma coisa interessante. Didaticamente, poderíamos catalogar essas infrações, vamos dizer aqui, os erros no relacionamento e suas respectivas penas, apresentando-as com as possibilidades de resolução. Então ele vai dizer, fazer uma comparação aqui, de infração como erro, recebendo uma pena, que é o reajustamento. E ele fala que fez isso didaticamente, e nós estamos colocando para o nosso aprendizado. 4 seriam, então, as infrações, com suas correspondentes penalidades. Entendendo sempre penalidade aqui com correção. Ajustamento de conduta. Olha, nós estamos muito chateados aí, né? Porque aumentaram aí os valores das multas de trânsito. É mais ou menos por aí. Né? Se eu passo no sinal vermelho, é X. Se eu paro na faixa de pedestre, é Y. Se eu uso uma vaga preferencial que não sou preferencial, também tem. Então nós estamos também sofrendo as ações, né, das correções na nossa vida diária. Nós estamos levando isso aqui para o casal. A primeira infração leve administrativa. Uma infração leve administrativa. A pena, advertência. A segunda é uma contravenção. Já é algo um pouquinho mais grave. A pena é multa, uma multa. Quando nós infringimos a lei de trânsito, aí nós recebemos uma pena que é a multa pelaquela contravenção. O terceiro é lesão corporal grave. Lesão corporal grave. A pena é reclusão. Quando eu ofendo fisicamente uma pessoa com uma lesão grave, abre-se um inquérito, um processo, né? E eu vou ser condenado. A pena dessa condenação é a reclusão. E o quarto que ele coloca é o crime hediondo. A pena, prisão perpétua. Então ele faz didaticamente essa colocação e é muito interessante que nós vamos desenvolver aqui agora. Aqui não está em jogo uma análise jurídica. Ele não está falando que está fazendo uma análise jurídica do Código de Processo Criminal, do processo criminal, nada disso. É só uma analogia. Para emprestar melhor compreensão à dinâmica conjugal. Vamos lá no Código de Processo Criminal, né? É processo criminal mesmo, né? Penal, não é? Para entender esse que o Alberto Almeida quer colocar aqui. Para emprestar melhor compreensão à dinâmica conjugal na superação ou não das lesões afetivas. Superação ou não das lesões afetivas. Nós já entendemos o que é uma lesão afetiva, né? É natural que se cometam muitas infrações leves no relacionamento do casal. Alguém tem alguma dúvida disso? Essas infrações levezinhas aí, né? Que nós cometemos no nosso dia a dia do relacionamento conjugal. Mas é de fácil acolhimento, aceitação, porque aquele que se sente lesado
também comete faltas equivalentes com a mesma frequência. Né? Aí fala assim, mas você também fez isso ontem. Né? Não, você fez isso hoje de manhã. Então são faltas leves em que há uma conversação, uma aceitação. Né? Há uma aceitação tanto por parte do marido como da esposa. Porque os dois cometem essas mesmas faltas com frequência. A advertência é uma falta leve, uma infração leve. Então recebe uma advertência. A advertência é um toque amoroso para o outro. Um toque amoroso para o outro. Feito por meio de quê? De uma palavra. Uma conversa. Uma ação. Um silêncio eloquente. Achei interessante ele colocar isso. Um silêncio eloquente. São essas ações. Uma palavra, uma conversação, um silêncio, às vezes somente um olhar. Dá para resolver essa questão. Cabendo ao outro ouvir. Recebê-la a fim de reconsiderar o seu comportamento impróprio e mudar a sua atitude. Então vejam que sempre há uma ação para se ressarcir e há uma ação para receber. Eu já contei isso aqui, mas vale a pena repetir. Um dia eu estava indo para Brasília, esse trânsito não é brincadeira, né? E alguns carros, alguns motoristas temam em ficar do lado esquerdo andando a 40 km por hora. E eu sempre dava um sinalzinho de luz. Né? A vontade era outra coisa, mas eu dava só um sinalzinho de luz. E um dia minha esposa falou assim, você está muito impaciente no trânsito. Você está muito impaciente no trânsito. Ainda bem que ela não falou imprudente. Porque senão o orgulho vinha estampado, né, na palavra, não é? E aí, depois de 30 anos de casado, foi a primeira vez que eu não falei nada. Fiquei em silêncio. Silêncio é maravilhoso. E me promovi uma autorreflexão. E verifiquei, a partir da fala da esposa, que ela estava correta. Que eu estava realmente impaciente. E vocês sabem que da impaciência para a imprudência é um fio de cabelo. Eu não posso me dar o luxo de tantos fios de cabelo assim. E aí eu fui refletir. Agora ela reclama, você está indo muito devagar. Então, aí ela fala, você está indo muito devagar. O meu pai, no processo dele de luta contra o câncer, eu levava ele para fazer quimioterapia. Um dia ele falou assim para o meu menino, eu não podia, meu filho foi, falou assim, papai, vovô disse que não é para o senhor ir mais não, que é eu que tenho que levá-lo. Eu falei, por quê? Diz que o senhor é muito lento. Olha, quase 90 anos de idade, com câncer, queria correr. Eu tenho que tomar cuidado, falei para ele, né? Não, você não quer que o Rui me leve mais não, ele é muito devagar, nossa senhora. A minha irmã disse que o único veículo que eu ultrapasso é o BRT. Eu falo, não judia assim não, né? BRT vai a 60 km por hora, gente. Não pode ir mais. Mas por aí nós vamos. Então são infrações leves, né? Vamos continuando? Na contravenção das relações conjugais, se estabelece a mesma dinâmica, apenas revelando uma falta maior, mais intensa, exigindo do atingido, exigindo de quem é atingido pelo ato, né? Maior dose de esforço. Então, aquela pessoa que foi ofendida, é exigido dela uma maior dose de esforço para acolher que, a seu turno, precisa pagar uma multa. Nós vimos lá que a contravenção é uma multa, né? Temos que pagar uma multa. E o que seria essa multa? Isso pode ocorrer por meio de uma reparação capaz de anular dentro do outro a falta cometida. Nessa ocorrência da contravenção, há necessidade de mais tempo para se elaborar o projeto de perdão.
tendo em vista que a multa requisitará muitos diálogos, uma mudança de atitude até que o ofendido se sinta, entre aspas, indenizado e o ofensor quitado em sua consciência. Vejam que nesse segundo processo, que é da contravenção, é uma coisa mais grave, onde já demanda uma compreensão maior daquela pessoa que sofreu a ofensa. Nós vimos que na primeira, os dois cometem fatos leves. Se eu cometo um errinho aqui, eu permito que o outro também cometa, né? Mas na contravenção é algo maior, onde exige de nós uma compreensão maior daquele fato. Quando o erro é grave na relação, ou seja, o equivalente a uma lesão corporal grave, só um grande esforço mútuo. Vocês viram aqui que não é só de um. Toda a fala nossa aqui hoje reflete na ação dos dois. Mas eu fui ofendido. Então, minha esposa é que tem que se resolver por lá. Mas eu fui ofendida. Meu esposo é que tem que vir pedir. Você lembra quando Jesus, né, na passagem do seu evangelho, fala que antes de nós fazermos as nossas oferendas no altar, se nós soubermos se algum irmão tem algo contra nós, deixe a oferenda, vá, reconcilie com teu irmão e volte. Se o teu irmão te ouvir, você ganhou o amigo. Preste atenção que Jesus falou assim, se você souber que alguém tem algo contra ti. Porque Jesus falava de uma vida, não era de um momento. Então, muitas vezes, nessa questão da lesão grave corporal aqui, conjugal, necessário é que a gente faça uma reflexão maior. Há um desprendimento maior, tanto do agressor como do agredido. Só um grande esforço mútuo feito pelo casal logrará superar o conflito estabelecido. Um esforço muito grande do casal. Aqui não se fala do agressor e do agredido. Se fala do casal. Há que existir um esforço muito grande do casal para o restabelecimento desse processo. São as lesões afetivas caracterizadas pelas traições, ofensas dilaceradoras, mentiras graves, atitudes muito desrespeitosas, mentiras graves, atitudes desrespeitosas, abandonos desproporcionais, agressões morais ou físicas, etc., que dilaceram os tecidos da conjugalidade em consequências imprevisíveis, em face da dor profunda que geram. São ações que geram uma dor profunda muito grande. E o ressarcimento é necessário. É necessário. Mas não se faz ele somente por uma pessoa. Esse ressarcimento se faz em acordo com o casal. Essa hora dessa lesão corporal grave, conjugal, reclama a presença do perdão como manifestação do amor em graus supremos. Não é só um perdãozinho qualquer, não. É algo muito mais profundo, muito mais da alma. Por isso, Cristo, respondendo a Pedro, que nós devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes. Aí alguém fez a matemática, dá quanto? 490 vezes cada ofensa. Cada momento que a ofensa ocorrer. É um perdão que vai muito do fundo da alma para que a gente possa redimir dele.
E continuando, não só por aquele que se sentiu lesado, esse perdão não é somente por aquele que se sentiu lesado e será chamado ao hétero perdão, mas também pelo auto-perdão, perdoar a si mesmo, que o ofensor deverá se conceder, na medida em que buscar reparar a falta grave. Nós estamos falando aqui agora de falta grave mesmo, cometida junto ao seu parceiro de acasalamento. Natural que só com a decisão de ambos, os parceiros pelo caminho do perdão, auxiliados pelo tempo, e aí vem o ingrediente, chama-se tempo, poderá se viabilizar o reatamento da relação afetada. Nesse aspecto aqui, o tempo é um ingrediente muito importante. Então, muitas vezes, há um rompimento do relacionamento conjugal e um dos cônjuges, ou o marido ou a mulher, ficam afoitos para o reatamento. Se é nesse caso dessa lesão grave, o tempo é fundamental para que inicie-se aí o processo da reparação. Haverá uma pena correção de reclusão, entre aspas, caracterizando um período do tempo em que o casal investirá muito na recuperação do sentimento mutilado, devendo o ofensor afetivo experimentar um esforço grande na sua reclusão, para reparar a própria consciência, resgatando junto ao outro as consequências do seu ato equivocado. Muitas vezes tem sim que haver uma separação, para que o cônjuge agressor se recluse, vá para dentro de si, vai fazer uma autorreflexão, vai buscar entender todo o processo que aconteceu. É muito importante essa reclusão. Enquanto isso, cabe ao ofendido, nesse processo de reclusão, de isolamento, vamos assim dizer, do agressor, seja o marido ou a esposa, não é? Também é importante que o agredido também permita um espaço interior que favoreça o encaixe para um novo acasalamento com a mesma pessoa. Um dia uma pessoa achou interessante que você é casado, fez 30 anos com a mesma pessoa. Por que isso? A proposta é essa. Aqui não há nenhuma crítica a quem não conseguiu. Nós estamos num caminho, nós estamos numa jornada, nós estamos buscando espaços. Não há nenhum problema nisso. Mas é importante que a gente entenda dessa forma. Quando a lesão ainda é mais grave, caracterizando um crime hediondo, a separação é inevitável. Aí nós passamos para a quarta etapa, a última etapa, que é o crime hediondo. Tem coisas nos relacionamentos conjugais que não dá realmente para suportar. Não dá. Aí sim, a separação é inevitável. Nesse caso, a pessoa qualifica a lesão como uma crueldade, não encontrando mais espaço de confiabilidade e respeito, de segurança e intimidade para a manutenção do relacionamento. Um dia, uma amiga me procurou, conversando, a situação do relacionamento dela com o marido estava tão deteriorado que ela me disse o seguinte: eu estou com medo de dormir na mesma cama com ele. Eu estou com medo dele me matar. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Quer dizer, perdeu toda a segurança daquele relacionamento. Não é? E aí sim, é um crime hediondo conjugal, vamos dizer assim. Dá-se a pena de prisão perpétua. É o quarto item, crime hediondo, prisão perpétua. Nós não falamos de prisão de morte, né? Prisão de morte é bom, né? Pena de morte. Nós falamos de prisão perpétua. Ou seja,
a morte do amor conjugal. Morreu. Acabou, infelizmente. Mas não pode deixar prolongar a situação. Por isso nós estamos vendo aí, todos os dias, jornais, televisões, na nossa rua, na nossa cidade, né? Situações dessa maneira. Muitas vezes, a esposa ou o esposo não tem um conhecimento, não tem a claridade, a lucidez que nós estamos tendo aqui. Mas chega um ponto que tem que separar. E muitas vezes isso não acontece. E aí vem os crimes realmente, né? Mesmo nessa circunstância, quer dizer, o fim do casamento, o perdão jamais deve deixar de ser buscado como medida de sanidade global. Tanto para tratar o rancor que aquele que saiu ferido, quanto para curar o remorso por aquele que foi o agenciador da dor cruel. O perdão é necessário em todas as situações. Para aquela pessoa que se sentiu altamente violentada, machucada, e para aquele que foi o autor. Porque a lei divina é a lei do amor. Quando fala aqui para essa sanidade global, porque nós somos regidos pela lei do amor. Se chegou a esse crime hediondo, é porque o amor não estava presente. Estamos concluindo. Negligenciar o perdão é criar doenças físicas graves no futuro, depois que as emoções não tratadas escoarem para o corpo. Temos que tratar dessas emoções, sem dúvida nenhuma. Sem perdão, haverá bloqueios para novas interações afetivas. Lá no começo nós falamos, né, das reencarnações, que nas nossas reencarnações, nas nossas uniões afetivas, nas nossas uniões conjugais, nós estamos muito mais unidos pela necessidade de estarmos juntos do que pelo amor. Por isso essas encrencas, por isso essas dificuldades todas. Porque é a necessidade, eu tenho necessidade de vir com a minha esposa. Eu tenho necessidade de construir com ela uma família, para que eu aprenda a viver em família, para que eu aprenda a ter o amor conjugal, para que eu me burile nesse aspecto. É a necessidade. Né? Sem perdão, haverá esse bloqueio, e as interações afetivas futuras podem ser comprometidas. Que mesmo que se estabeleçam lá na frente, se ressentirão dos miasmas, dessas emanações cadavéricas, mal cheirosas, né? Das feridas ainda abertas pela separação traumática. Porque isso fica registrado no nosso consciente espiritual. Porque tanta encrenca nas relações conjugais, se há uma promessa de amor. Não tem um casal aqui que não fez essa promessa de amor. Por que desandou? O que aconteceu nesse percurso? Que incidente aconteceu nisso? E muitas vezes, as questões não resolvidas, mesmo com a separação, causam problemas futuros, nas interações afetivas futuras. Talvez não com a pessoa, mas nas outras relações afetivas. Nós estamos terminando. Eu só gostaria de ler aqui uma questão. Quando, na 940, completando ela, está dizendo o seguinte: quando nós falamos desse crime, né, de lesa pátria, aqui, do crime hediondo conjugal, nessa pergunta 940, vejam o que os Espíritos falam. Em primeiro lugar,
quando ele fala aqui. Eu vou ler a resposta toda para vocês entenderem. Muito amargos realmente. Trata-se, porém, de uma dessas infelicidades de que sois, na maioria das vezes, a causa principal. Você lembra da pergunta? A falta de simpatia entre dois seres, a viver junto, não constitui igualmente fonte de sabores? Mas eles falam causa, sim, muito de sabor. Mas muitas vezes nós é que somos responsáveis por isso. E eles continuam, os Espíritos, respondendo. Em primeiro lugar, são vossas leis que estão erradas. Em primeiro lugar, são vossas leis que estão erradas. Pois acreditais, porventura, que Deus vos obrigaria a permanecer junto do que vos desagradam? Não é da lei divina que manda que nós fiquemos unidos a uma pessoa que está nos maltratando, que está nos ferindo, que não contribui, não concorre para a felicidade. Não é nenhuma apologia à separação, absolutamente não. Mas nós buscamos essa interação afetiva para o crescimento espiritual, para o crescimento moral. Se a situação não contribui, eu tenho que resolver esse problema. Isso em todas as situações. É que nós estamos falando aqui da afetividade conjugal. Os Espíritos disseram que essa da indissolubilidade do casamento é uma lei humana. Eles dizem em outros pontos aqui que é melhor que se separe para evitar um mal maior, para se evitar um comprometimento maior. Se eu não dou conta de lidar com aquela situação daquele relacionamento, que eu adie, que eu rompa aquele relacionamento. Mas porque eu não estou dando conta, é outra situação. Não é essa briguinha que nós falamos lá do início, não, que recebe multa, recebe advertência. Não é dessa. Não é dessa. Nós temos que buscar por todos os meios ao nosso alcance, na nossa condição, de realmente fazer a nossa tarefa. Então nós esperamos ter sido compreendidos nesse estudo, né? Desejando a todos nós que aprofundemos cada vez mais as nossas relações afetivas, as nossas relações de amor para com o próximo, e que Jesus possa nos abençoar. Uma boa noite a todos.